Nesse vídeo, eu e a Aline vamos fazer uma batalha de gostos, mas de séries de comédia, sitcoms, aquelas séries que nós já assistimos quando éramos novos e nós adorávamos assistir. Exatamente! Então agora vocês vão ver quem vai vencer essa batalha. Nós estamos aqui já com as nossas caixinhas, que nós já selecionamos 7 séries. Nós não vamos fazer todas, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então se você já quiser parte 2, já deixa aqui nos comentários pro próximo vídeo aí de parte 2 dessa batalha. Então vamos sortear. Oh, eu adoro essa série. Não sei se dá pra ver. Não dá pra ver. Tentei mostrar, não deu muito bem. Married with Children e Um Maluco no Pedaço. Nossa, agora foi difícil. Bom, Married with Children, não sei se vocês se lembram, mas ali o Albany, ele era um promissor jogador de futebol, mas ele sofreu aí um acidente, acabou casando com a Peg, e agora ele é um vendedor de sapatos frustrados, então mostra ali a família disfuncional. Tem ali o filho Bud, que é um nerd, e a Kelly, que é típica loura burra. Mas a família não se dá, a família briga, mas também ninguém pode xingar a família, porque se xingar eles se juntam pra mostrar que não é bem assim. Então a gente vê muito a Peg falando mal do marido, mas ninguém pode falar mal do marido dela. Então a gente vai vendo aí essa dinâmica dela aprontando com ele, ele aprontando com ela, e tudo isso aí nessa família disfuncional, nessa comédia aí dos anos 80. Um Maluco no Pedaço, aquela série que com certeza todo mundo conhece com Will Smith, né? Em que ele faz o Will. O Will mora na Filadélfia com a mãe, mas ele acaba, vamos dizer assim, andando com mais amizades, com algumas pessoas que não são muito boas. E a sua mãe manda o Will para morar com a sua irmã, a tia Vivian. Ela é casada com o Phil, que é um advogado que virou juiz, eles são muito bem-sucedidos e moram no bairro da Califórnia. Então Will vai morar com os seus tios e tem também os seus primos, o Carlton, a Ashley, que é a mais nova, e a Hillary. Então nós vamos ter várias situações engraçadas, porque o Will vem de um bairro pobre, ele tem várias manias e tal, nada a ver com o engomadinho do Carlton. Então vai ser uma série muito engraçada, a gente se diverte muito com as trapalhadas do Will e com a família em si, que é maravilhosa. Preciso dizer que é bastante difícil aqui escolher, porque Married with Children é uma série que eu assistia mais frequentemente do que o Maluco no Pedaço. Mas eu amo o Maluco no Pedaço, então assim, tô bastante dividida. Mas eu acho que pelo apego afetivo, eu vou ficar com Married with Children. Pior que eu também. Eu adoro o Maluco no Pedaço, eu acho perfeita. Mas Married with Children, sei lá, acho que a afetividade, não sei, eu assistia muito, eu gostava muito do UOL, aquela briga deles, né, da Peg, os filhos também era muito engraçado, a vizinha, tudo aquilo ali, eu morria de rir, e era uma série que eu assistia muito, né, aquela sitcom maravilhosa, então eu vou acabar ficando com Married with Children, apesar de também gostar de Um Maluco no Pedaço. Fica aqui bem claro que nós amamos Maluco no Pedaço, foi difícil aqui escolher, mas se é a batalha, a gente tem que escolher, não tem jeito. Então vamos aí pra segunda batalha. Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Punk, a Levada da Breca. Então, em Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, nós acompanhamos a Sabrina Spellman, que acaba descobrindo aos 16 anos que ela tem poderes mágicos. Tudo isso aí porque ela é meio mortal, meio bruxa. Ela mora ali com a tia Hilda e Zelda e o seu gato Salem. Além de ela ter que lidar com essa questão da magia e aprender a utilizar os poderes. Ela é uma adolescente que vive ali, né, no mundo mortal. Então ela tem que lidar ali com as questões da escola, com a Libby que vive implicando com ela. E ela também ali tem o crush no Harvey, que depois ela chega a namorar. Então a gente vai acompanhando aí tudo isso. E, obviamente, a Sabrina se enrolando com várias magias. Então, é bastante engraçado, divertido. Além da gente ter essa coisa teen que eu amo demais. Inclusive, tem até vídeo aqui no canal de Sabrina Aprendiz de Feiticeira. Vamos lá.
Eu peguei, né, Punk, A Levada da Breca. É aquela sitcom lá dos anos 80, em que a Punk é abandonada pela sua própria mãe num supermercado. Ela só tem o seu cachorrinho muito fofinho. Então, como ela é uma criancinha muito esperta, ela acaba indo para um prédio que tem um apartamento ali que tá vago. Então, ela fica por ali. Mas existe uma pessoa encarregada daquele prédio inteiro, que é o George. E ele acaba achando a Punk. E quando ele descobre da história dela, óbvio, ele fica com pena e começa a ajudar aquela menina, né? Então ele acaba se apegando a ela, ele vira como se fosse o pai dela e futuramente ele acaba adotando ela. Lógico que ela não levaria o nome de A Levada da Breca se ela fosse quietinha, né, gente? Ela apronta muito e essa é a graça da série, ver todas as coisas que ela vai aprontar lá, porque ela, obviamente, vai arrumar amigos no prédio e vai fazer altas travessuras, porque ele é a Punk, a Levada da Breca. Gente, eu amo Punk, a Levada da Breca, tem até questão sentimental, ali, né, do George com a Punk, dela ter sido abandonada e tal, mas eu ainda prefiro Sabrina Aprendiz de Feiticeira, porque assim, eu acompanhei a série como um todo, eu até cheguei a rever algumas temporadas há pouco tempo, e eu tenho um apego emocional muito, mas muito grande realmente com essa série, e não teria como eu não escolher essa série ao invés de Punk, apesar de Punk ser uma série incrível, super divertida, que toca a linha no abandono e tal, eu ainda fico com Sabrina. Bom, eu vou ter que fazer a mesma escolha, gente, mas não é combinado isso. Assim, eu adoro a Punk, mas eu era, assim, ainda criança, quando eu assistia, eu era muito nova, então não assistia sempre, mas lógico, eu tinha um apego, porque eu gostava muito dessa série. Só que Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, né, eu já era um pouco mais velha e eu assistia pela Nickelodeon, então eu assistia todo dia, série, assistia os filmes, eu era muito fã da Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, tanto que quando a Netflix fez a série, né, O Mundo Sombrio de Sabrina, eu também fui correndo assistir, porque eu sempre amei de paixão a série Sabrina Aprendiz de Feiticeira, com a Melissa Joan Hart. E não tem como eu não escolher, porque é meu xodozinho. Né? Sabrina Aprendiz de Feiticeira eu amo de paixão, então não tem como. Tem como. Sem falar que eu também adoro essa questão aí do sobrenatural, de ter um mundo mágico e várias coisas estranhas e bizarras, então assim, não tem como. Sem falar que é uma série cheia de participações especiais tão legais, então assim, não tem como não escolher. Agora vamos aí pra terceira batalha. 3 é demais. Chaves. Então, na história, nós vamos acompanhar o Danny, que acaba perdendo aí sua esposa em um acidente de carro, mas ele tem que criar suas 3 filhas, a Stephanie, a Deidre e a Michelle. Então, ele acaba ali pedindo pro seu melhor amigo ajuda, né, o Joe, e também pro seu cunhado Jesse, só que o que seria apenas algumas semanas, virou-se anos de convivência. É uma série maravilhosa, super legal, que a gente vai vendo ali o crescimento das crianças, até se tornando adolescente. Obviamente não a Michelle, porque ela era muito pequenininha, mas a gente vai acompanhando aí os altos e baixos dessa família. É uma série engraçada, sim, que eu adorava assistir e que teve até revival aí na Netflix, porque é uma série muito, muito querida realmente. Bom, Chaves, todo mundo já deve ter assistido pelo SBT. Aquela série mexicana desenvolvida pelo Bolanhos, né? E nós temos esse personagem icônico do Chaves, que mora numa vila dentro de um barril e ele tem os seus vizinhos, né? Vamos dizer assim, o seu Madruga, Chiquinha, a Dona Florinda, que tem o filho Kiko, temos a Bruxa do 71 e temos o Professor Girafales, que é o professor dessa turma aí e que sempre está atrás da Dona Florinda.
Ah, e também temos o seu Barriga, que sempre vai cobrar o aluguel lá dos moradores da vila, e o seu filho Nhonho. É uma série que se utiliza daquele humor infantil, né? Aquelas briguinhas entre o Kiko, o Chaves e a Chiquinha, a Dona Florinda que sempre acaba batendo no seu Madruga, o seu Madruga que nunca quer pagar o aluguel, que não gosta de trabalhar, apesar de ter vários empregos, né? Praticamente todo episódio vai ter um emprego novo. Então, assim, é uma série que é muito engraçado. Apesar de você pensar que você nem sabe como você ri, porque, assim, não tem tanta coisa, mas ele te tira o riso. Ela é uma série muito engraçada e que eu acho que pega todas as idades por esse humor, né, peculiar que tinha ali, que eu amo de paixão. Eu gosto muito de Chaves. Eu acho que Chaves, ele consegue, né, trazer às vezes até quando ele quer ali um apelo emocional. Eu acho que ela é muito divertida por coisas simples, né? Mas eu ainda prefiro Três é Demais, a história, a família. Então eu vou ficar com Três é Demais, porque eu acho que tem uma diversificação na história. Eu acho que tem momentos muito legais na série, apesar de amar Chaves e achar que Chaves, assim, grande parte gosta, eu também gosto. Eu assisti durante boa parte da minha vida, então assim, eu tenho várias recordações de Chaves, mas eu ainda prefiro Três é Demais. Bom, dessa vez eu vou ter que discordar nessa batalha, porque eu prefiro Chaves, né? Eu adoro Chaves. Chaves com esse humor puro, simples, infantil, ele sempre me cativou, sempre assisti, assim, pelo SBT. Eu sempre amei Chaves, já assisti o desenho animado. Eu também gosto de Três é Demais, mas já era uma série que eu já não assistia tanto. Mas Chaves pra mim ainda ganha, eu ainda prefiro o humor do Chaves e toda aquela confusão na vila. Então agora nós vamos para a quarta e última batalha. Lembrando, se vocês quiserem mais vídeo desse, deixa aqui nos comentários. Então, ai, Clarissa Sabe Tudo ou Clarissa Expert All, também com a Melissa Joan Hart. Friends! Bom, esse pra mim é super fácil. Eu vou ser morta nesse... Agora eu vou ser criticada. Bom, Clarissa Expert All mostra ali a história da Clarissa. Então a gente vai aí acompanhar a Clarissa Darling com seus problemas. Ela é uma adolescente inteligente, sarcástica, a gente tem um estilo muito próprio, ela veste roupas super diferentes, e nós temos aí a questão dela não se dar com seu irmão mais novo, Ferguson, então eles estão sempre brigando, ele não pode entrar no quarto dela, tem um amigo Sam que entra ali pela a janela, e ela acaba quebrando aí a quarta parede, porque ela fala diretamente com o público. É uma série que eu tenho assim uma lembrança super, mas super imensa, eu simplesmente adorava, e a estreia da Melissa Joan Hart aí como atriz é uma série da Nickelodeon que eu amo de paixão até hoje. Eu queria assistir, mas não tem aí em nenhum lugar. Às vezes a gente acha um episódio ali, um pedacinho aqui, e eu simplesmente adoro, porque é uma série diferente até nos dias de hoje, porque não tem um formato igual Clarissa até hoje, né? Então ela fazia jogos de videogame para expressar o que estava sentindo, ela falava com o público. É uma série muito diferente e que eu simplesmente adoro. Bom, Friends, né, eu acho que nem precisa de explicações, porque eu acho que todo mundo já deve ter assistido. São aqueles 6 amigos que moram no mesmo prédio. Mônica, Rachel, Chandler, Joey, a Phoebe e o Ross. Todos são amigos e a gente acompanha a vida deles ali no apartamento, as situações amorosas que eles vão tendo, troca de casais, né? Rachel e Ross, pra mim, era meu casal favorito, né? Uma hora tava namorando, na outra hora não estava mais, né? Sempre brigavam muito. Então nós temos ali todas as relações, né, de amizade entre eles e as peculiaridades de cada um. Por exemplo, a Mônica era maníaca por limpeza, né? A Rachel era aquela garota super mimada, a patricinha mesmo. O Ross era o paleontólogo, ele era mais nerd, né? O Chandler e o Joey já eram mais engraçados, né? E já moravam no apartamento em frente. E a Phoebe
era a única que não morava no mesmo prédio, mas sempre estava por ali, e ela era massagista e até uma das mais engraçadas, porque ela sempre, né, as piadas deram dela e tudo mais. E eles sempre se encontravam lá no Central Park para poder, né, tomar um cafezinho, se encontrar, e eu amava Friends. Olha, pra mim a única que era divertida em Friends, que eu conseguia rir, era a Phoebe. Eu gosto de Friends, mas Friends não é um humor... Eu não ria vendo Friends. Nada contra Friends, eu acho que é uma série bem feita, tem momentos legais. Eu assistia muito esporadicamente. Então eu vi um episódio aqui, depois não sei quanto tempo assisti outro episódio, cheguei até a ver o final. É uma série muito legal, que muitas pessoas gostam, mas assim... Eu tenho um humor diferenciado, eu não rio com facilidade, nem todas as séries que a gente falou que eu ria, apesar de eu gostar, de eu ter um apego emocional, mas isso eu acho que é uma coisa minha, então eu prefiro Clarissa Explorer, porque eu acho que apesar de eu não rir com Clarissa Explorer, fica bem claro, era uma série que eu gostava muito mais, que eu me divertia muito mais assistindo, que eu curtia, que eu vi e me divertia do que Friends. Friends é legal, mas não me toca muito, não era uma série que eu acompanhava. Talvez se eu tivesse acompanhado a série toda, a gente sentasse sempre pra assistir Friends, talvez eu tivesse um apego, mas eu não tenho porque eu assistia muito esporadicamente, realmente. Bom, eu adoro Clarissa Explorer, né? Foi a primeira série que eu assisti da Melissa Joan Hart, e por eu gostar da Melissa Joan Hart, eu fui assistir a Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, né? Então, assim, era realmente uma série bem fora da caixinha, assim, diferente para os padrões da época, e que eu também gostava muito. Mas Friends é a minha paixão. Eu sou maníaca por Friends. Eu vi todas as temporadas, eu vi o revival, eu amo Friends de paixão. Eu sempre assisti, eu podia ver o mesmo episódio várias vezes, que eu ia achar graça várias vezes. Eu adoro os 6 amigos. E assim, eu amo de paixão essa série, então não tem como eu não escolher Friends, porque eu gosto demais de Friends. Pra mim, Friends é a melhor série de comédia de todas, nenhuma bate Friends. Então não tem como Clarissa bater Friends, então Friends é a minha preferida. Eu sei que vou ser cancelada depois do que eu falei, mas gente, não tinha como eu falar que eu amo Friends, porque não rola pra mim. Eu sei que é quase que unânime, né? Acho que a grande maioria gosta mais. E eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários o que você gosta mais, qual série você assistiu, e deixa aqui o resultado da batalha de vocês também, pra gente saber o que vocês preferem e o que vocês não preferem. E se vocês quiserem que tenha a segunda parte desse quadro, porque tem mais sitcoms aí que a gente pode colocar nessa batalha, também deixe nos comentários. Não deixe de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Deixar o like se vocês gostaram do vídeo, obviamente. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Tchau!